Olá, pessoal! Hoje nós vamos discutir o capítulo 6 do livro didático, que trata sobre o citoplasma. Lembra que na aula anterior nós discutimos o capítulo 5, que tratava sobre a membrana plasmática e os mecanismos de transporte através da membrana. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do terceiro bimestre, falando de citoplasma. Mas antes de iniciar, é importante que vocês saibam que o citoplasma é uma região da célula que está presente tanto em células procarióticas quanto eucarióticas. E na célula procariótica, a gente pode definir o citoplasma como todo aquele ambiente celular que vai estar delimitado pela membrana plasmática. Vocês, inclusive, estão vendo aqui na imagem um exemplo de uma célula procariótica, né? Vocês estão vendo aqui externamente a parede celular e depois nós temos a membrana plasmática, certo? Esse laranjinha aqui mais interno. E aqui dentro, esse amarelo claro seria todo o citoplasma dessa célula procariótica. O que vai ter dentro dessa célula procariótica, né? Dentro desse citoplasma, nós vamos identificar o citosol, que é aquele material viscoso, gelatinoso, que vai compor o interior dessa célula, onde grande parte é constituído de água e outros 20% de outras substâncias, como proteínas, sais minerais, aminoácidos e por aí vai. Também nós vamos identificar dentro dessa célula procariótica a presença de cromossomo bacteriano, que vai ser uma molécula circular de DNA, que a gente identifica aqui na imagem, ó, e vai estar toda localizada numa regiãozinha aqui do citoplasma chamada de nucleóide. Veja que não tem núcleo, né? A célula procariótica ela não tem núcleo, então esse material genético está solto dentro do citoplasma dessa célula procariótica. Mas como esse material fica em uma regiãozinha mais no interior do citoplasma, a gente chama de nucleóide. Mas não chega a ter uma compartimentalização. Você não vê aí nenhuma membrana delimitando esse material genético, tá bom? Nós também identificamos dentro do citoplasma da célula procariótica a presença de plasmídios. O que são esses plasmídios? São moléculas circulares de DNA que vão estar soltos lá dentro do citoplasma da célula procariótica. E nós temos também a única organela que está presente nesse tipo celular, que são os ribossomos, né? Os ribossomos, eles estão aqui representados na imagem por esses pontinhos brancos, tá? Esses ribossomos também vão desempenhar a mesma função que fazem na célula eucariótica, que é a síntese de proteína, tá certo? De posse dessas informações, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o citoplasma da célula eucariótica. Vocês estão vendo aqui na imagem a representação de uma célula eucariótica e todos os seus componentes internos, né? Então, a gente tem aqui externamente a membrana plasmática e dentro, nesse compartimento entre a membrana e o núcleo, né? Representado aqui em lilazinho, nós vamos ter nesse espaço aqui o citoplasma, né? Então, a gente pode definir o citoplasma na célula eucariótica como essa região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. E dentro dessa área, né, delimitada, nós vamos identificar também a presença do citosol, que é aquela substância viscosa, né, onde nós vamos encontrar várias organelas imersas, e essas organelas vão desempenhar funções específicas para essa célula. Nós também vamos identificar no interior do citoplasma o citoesqueleto, que vai ser um emaranhado de tubos e filamentos que vão ajudar a dar forma e também vão ajudar na realização dos movimentos dos componentes dessa célula. Então, nós temos aqui na região do citoplasma o citoesqueleto, tá? Nós vamos discutir direitinho até o final dessa aula. Então, agora a gente vai discutir cada uma dessas organelas e suas funções específicas para a célula.
Iniciando aqui com os ribossomos. Os ribossomos, gente, que são muito importantes, porque eles são grânulos que vão ser especializados na síntese de proteína. Onde é que eu vou encontrar ribossomo, né? Eu posso encontrar ele livre dentro do citosol, como eu posso também identificar ele aderido à membrana nuclear, né, externamente, como também na membrana do retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela que a gente vai discutir logo na frente, tá? E também nós podemos identificar a presença de ribossomos no interior das mitocôndrias e dos cloroplastos. Também são outras duas organelas que vamos falar. Então, em suma, em resumo, o que você deve lembrar de ribossomo? Que ele está relacionado com a síntese de proteína, certo? E lembrando que células procarióticas também possuem ribossomos, são as únicas organelas que eles possuem. Lorena, como é que funciona o ribossomo? Ele é constituído basicamente de duas subunidades. Tem uma subunidade menor, vocês estão vendo aqui na imagem, ó, e uma subunidade maior, que vocês estão vendo aqui. Então, isso tudo é o ribossomo. E o que é isso aqui agarradinho? É uma fita de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro está trazendo um código, né, os códons, na verdade, para fazer a síntese de proteína. Então, aqui, os ribossomos vão se ligar à fita de RNA mensageiro e aí vão ler esses códons, né, que vão codificar aminoácidos, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, os aminoácidozinhos se ligando e depois vão formando cadeias polipeptídicas que vão constituir as proteínas. Então, esses ribossomos, eles também podem, ó, se agrupar aqui. Então, vários ribossomos podem atuar em uma mesma fita de RNA mensageiro, formando os chamados poliribossomos ou polissomos, tá bom? A próxima organela que a gente vai comentar é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, gente, ele tem dois tipos, tem o liso e o rugoso. O liso, ele é assim chamado porque ele não tem ribossomos aderidos à superfície dele, da estrutura deles. Então, eles são chamados assim. Lorena, qual a principal função dessa organela? Fazer a síntese de lipídios. Quando eu falo de lipídios, eu estou falando de ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Os esteroides, gente, são aqueles hormônios sexuais, como a progesterona, testosterona, estradiol. Então, são exemplos de esteroides que o retículo endoplasmático liso produz. E aí, na imagem, vocês estão verificando aqui, ó, essa parte mais clara é justamente o retículo endoplasmático liso, tá? Como se fossem tubos, canais, né? E aqui a gente não verifica a presença de ribossomos. Já no retículo endoplasmático rugoso, ele tem esse nome porque ele vai apresentar esses ribossomozinhos, ó, os pontinhos pretos aqui na imagem, são exemplos de ribossomos. E eles são a estrutura do retículo endoplasmático é como se fossem bolsas, né, achatadas assim, umas sobre as outras. A gente vai ter aqui como principal função, gente, a produção de proteínas, né, a síntese de proteínas. Então, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai sintetizar enzimas, né, que vão atuar na digestão dos alimentos. Ah, Lorena, mas o que tem a ver enzima? A gente lembra que vocês devem estudar proteínas, né? As enzimas, elas são proteínas que vão desempenhar a função de catalisadores de reações químicas. Então, o retículo endoplasmático rugoso vai produzir diversas proteínas e cada um vai desempenhar funções específicas. Então, no caso das enzimas digestivas, é um exemplo também de proteína. Outra organela que nós vamos discutir é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, vocês vão ver que ele é aqui, ó, na imagem abaixo, ele tem várias bolsas achatadas, né? Então, a principal função dele vai ser justamente o quê? Receber o material que vem lá do retículo endoplasmático, ó. Então, ele vai receber essas vesículazinhas que vão conter seja proteína ou lipídio.
elas vão ser inseridas aqui dentro dessas cisternas, né, que a gente chama, essas bolsas achatadas. E lá vão sofrer processo de modificação, vão ser armazenadas e depois transportadas por meio de vesículas secretoras, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma vesícula secretorazinha saindo aqui. E essas bolsas contendo já essas proteínas modificadas, esses lipídios, vão então ser encaminhadas para o interior da célula ou para fora da célula, onde elas sejam necessárias, tá bom? Lembra do complexo de Golgi como o correio. Ele vai receber a informação, vai preparar, organizar tudo e depois sair distribuindo para fora da célula ou para dentro dela, liberando esses materiais onde eles vão ser úteis. Além disso, vale destacar que o complexo de Golgi ele sintetiza carboidratos, que são açúcares, lembra? E também vai produzir os lisossomos. Lisossomos são outras organelas, gente, que a gente também vai discutir. E um fato que é interessante lembrar é que o complexo de Golgi ele vai produzir o acrossomo. É ele que vai dar origem ao acrossomo. O que é o acrossomo, Lorena? Vai ser aquele capuz que vai estar revestindo a cabeça do espermatozoide, ó, aqui na imagem acima. Então, esse capuzinho, ele vai ter aqui na ponta, na extremidade, várias enzimas digestivas que vão ajudar a romper a membrana do ovócito quando o espermatozoide for tentar penetrar o ovócito, tá? No momento da fecundação. Mais uma imagem aí ilustrando nesse processo, esse processamento dos materiais que vêm do retículo endoplasmático, aqui no caso o retículo endoplasmático rugoso, né, ó, que está cheio de ribossomozinhos aderidos. E aí essas bolsas vesículas vão sendo encaminhadas para o complexo de Golgi, nessa chamada face cis, né, que é como se fosse a porta de entrada do complexo de Golgi. E aí essas proteínas vão lá dentro dessas bolsas sofrer um processo de modificação até estarem aptas para serem liberadas para ser utilizadas. Então elas vão sair aqui por meio de vesículas, ó, vesículas de secreção, né? E aí a gente tem aqui a liberação desse material para fora da célula por meio da secreção, né? Então aqui, gente, tá só resumido o processamento que é feito no complexo de Golgi. Pronto, aqui a gente tem os lisossomos que eu acabei de falar. Lembra que o complexo de Golgi produz? Então, os lisossomos são bolsas, pensa aí, imagina como se fossem bolsas cheias de enzimas digestivas. Por quê? Porque a principal função dessa organela é a digestão intracelular. Então, quando falar de lisossomo, lembra logo de digestão intracelular. Isso porque ela vai ter enzimas digestivas como proteases e nucleases. Essas proteases vão atuar sobre proteínas, por isso esse nome, e as nucleases vão atuar sobre os ácidos nucleicos. Pode ser DNA ou RNA, tá? E aí, galera, esses lisossomos, quando eles encontrarem o fagossomo, lembra de fagocitose? A gente tem partículas grandes que são englobadas pela membrana plasmática, ó. Ele vai formar o tal fagossomo, que é uma vesículazinha que vai conter esse material que foi englobado. E aí, meu povo, o que acontece? Esse fagossomo, quando ele se funde com o lisossomo, ó, o lisossomo que estava aqui, ó, né, foi produzido pelo complexo de Golgi, liberada a bolsinha aqui cheia de enzimas, que é o lisossomo. Ele vai se fundir com o fagossomo e vai produzir o quê? O vacúolo digestivo. A gente chama de vacúolo digestivo. Aí aqui ele é chamado de lisossomo secundário, né? Que é aquele que já está contido aí junto com o fagossomo e já vai iniciar o processo de digestão, tá bom? E uma vez feita a digestão, o que não servir mais para a célula vai formar o resíduo, né? E esses resíduos, naturalmente, vão formar o vacúolo residual, que vão ser liberados aqui, ó, para fora da célula por exocitose. A gente viu isso na última aula, né? Isso, exocitose, liberação de resíduos pela célula, tá? Mas isso que eu acabei de discutir é a função heterofágica no lisossomo.
quando ele digere partículas que são fagocitadas, que vêm de fora da célula, por exemplo. Mas ele também desempenha uma função autofágica. O que é isso? É quando ele consome os próprios componentes da célula. Pode ser uma organela defeituosa, já velha. Então, para aproveitar o material que ainda estava naquela organela, ele faz a digestão, ó. Esse processo aqui está sendo demonstrado. Ele vai se fundir aqui, por exemplo, com uma organela, que a gente chama então aqui de vacúolo autofágico. E aí, ó, também vai se formar o vacúolo residual, que vai liberar para fora da célula. Um exemplo de função autofágica do lisossomo é a perda da cauda dos girinos. Vocês sabem que o girino, o filhotinho, né, do sapo, dos anfíbios, ele nasce com a caudazinha. Essa cauda, gente, porque ele vive, claro, vocês sabem, em ambiente aquático no início de vida dele. Então, vai ocorrer esse processo de transição. Então, você já percebe que na forma adulta ele perde aquela cauda, né, ó. E isso ocorre graças aos lisossomos, que vão fazer essa função autofágica. Bom, pessoal, falando agora sobre os peroxissomos, que são organelas dotadas de enzimas chamadas de oxidases. Isso porque essas enzimas vão se utilizar de gás oxigênio para fazer a degradação de ácidos graxos, por exemplo, tá? Que é uma das funções dessa organela. A outra função dela é a desintoxicação celular, que, por sinal, essas organelas são bem comuns, bem abundantes nas células do fígado e dos rins, porque são órgãos que estão envolvidos no processo de desintoxicação. Então, por exemplo, quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, as células do fígado, elas vão trabalhar para fazer a desintoxicação do organismo, né, por meio da ação dos peroxissomos. Vale lembrar também que, como resultado desses processos de degradação que ocorrem por meio dessa organela, nós teremos naturalmente a liberação de uma substância tóxica, que é o peróxido de hidrogênio, que ele está representado aqui, ó, sua fórmula química é H2O2. Esse peróxido de hidrogênio, por ser tóxico, ele precisa ser decomposto. Então, essa decomposição ela vai ocorrer com o auxílio de uma enzima, a catalase, que vai catalisar essa degradação do peróxido de hidrogênio em água e gás oxigênio, que são duas substâncias que não são nocivas para o organismo. E assim fica tudo de boas. E a próxima organela que nós vamos discutir são os centríolos, né? Esses centríolos, gente, nas células animais, nós temos sempre um par de centríolos. Então, nós vamos ter 2 centríolos por célula. E eles ficam ali bem próximo ao núcleo. Cada centríolo ele vai ser formado por um cilindro oco composto de 9 trincas, na verdade, de 3 microtúbulos unidos. Esses microtúbulos são feitos de proteína. Então, se você contar aqui na imagem, ó, nós temos 9 trincas dessas, cada uma delas com 3 microtúbulos unidos. Qual é a função desses centríolos, Lorena? Vai ser participar da divisão celular, onde eles vão ajudar a organizar o fuso mitótico, né, que são fibras que vão puxar os cromossomos na hora da organização, da divisão da célula. Então, por exemplo, quando ocorre a mitose, a partir de uma célula nós vamos ter 2 novas células e o conteúdo, o material genético, os cromossomos, eles vão ser distribuídos nessas 2 células que vão ser formadas. E quem vai ajudar nessa organização, puxando esses cromossomos, serão essas fibras do fuso mitótico que os centríolos vão ajudar a organizar. E a outra função dele é a formação de cílios e flagelos, tá? Que estão relacionados à movimentação celular. Agora aqui nós vamos falar de uma organela muito importante, que é a mitocôndria. A mitocôndria, gente, ela é uma organelazinha que tem a forma de um bastão, como vocês estão vendo aqui na imagem, ó. E ela possui 2 camadas, 2 membranas lipoproteicas, tá? E a principal função dela é a respiração celular.
Nesse processo de respiração celular, a gente vai ter a produção de energia, que é muito importante para o funcionamento adequado do nosso organismo, para o desenvolvimento das nossas atividades metabólicas, enfim. Aqui em cima, ó, a gente tem representado o processo de respiração celular. Esse C6H12O6 é a fórmula química da glicose. Então, a glicose que vem, por exemplo, dos alimentos que nós consumimos, ela é decomposta, né, diante do gás oxigênio, na presença de gás oxigênio. Então, ela vai ser oxidada e vai ser totalmente decomposta em gás carbônico, que é o CO2, e água. E nesse processo também a gente vai ter produção de energia, e essa energia ela vai ser armazenada na forma de ATP, que é uma moléculazinha chamada adenosina trifosfato, que a gente ainda vai discutir lá na frente, na aula de metabolismo energético. Mas o que vocês precisam saber é que esses processos eles vão ocorrer aonde? Dentro da mitocôndria. Algumas etapas da respiração celular vão ocorrer dentro da mitocôndria, tá? E qual é o diferencial dessa organela? Eles têm a capacidade de autoduplicação e material genético próprio. Essas duas características, inclusive, reforçam a teoria endossimbiótica, que vocês já devem ter visto no início do ano letivo, que diz que tanto mitocôndrias como também os cloroplastos, eles, na verdade, são descendentes de células procarióticas que foram englobados, fagocitados por células eucarióticas, e esses dois organismos viveram mantendo uma relação simbiótica, onde um ajudava o outro, né? Um fornecia nutrientes, ou então energia, e o outro, a célula eucariótica, por exemplo, forneceu proteção, né? Forneceu abrigo para esse indivíduo que foi englobado. E aqui também é importante a gente saber que todas as mitocôndrias que nós temos, elas vão ter origem materna. Por quê? Porque durante a fecundação, o espermatozoide, ao penetrar na membrana do ovócito, ele perde as suas mitocôndrias. Então, quando ele vai ocorrer esse processo, somente o material genético do espermatozoide vai entrar, mas as mitocôndrias dele não vão entrar. Então, vai prevalecer só a mitocôndria da mãe, do ovócito da mãe. E como vocês podem ver aqui na imagem, ó, a mitocôndria, ela vai ter essa membrana externa, que está aqui em verdinho. A gente tem também essa membrana interna, que vai formando cristas, né? A gente chama de cristas mitocondriais. E aí, a gente também tem aqui esse espaço entre a membrana externa e a interna, a gente tem um espaço intermembrana. A gente tem a matriz, que é essa região mais aqui, ó, delimitada pela membrana interna, onde vai estar o material genético dessa mitocôndria, que é próprio dela, tá? E a gente vai encontrar também ribossomos que também são próprios dela. Então, essas duas características também contribuem para aquela teoria endossimbiótica, já que essas organelas, elas parecem ter uma organização interna diferente da célula que elas pertencem. Então, a gente vai falar aqui dos plastos, que são organelas que vão estar presentes apenas em células vegetais e nas algas. Eles são classificados de acordo com o pigmento que eles apresentam em seu interior. Então, existem os cloroplastos, né, que são aqueles que vão ter o pigmento clorofila, que tem por função absorver os raios solares, né, lá no processo de fotossíntese. Então, vocês estão vendo a imagem aqui de cloroplastos contendo pigmento verde, que é a clorofila. A gente também tem aqui a classificação dos cromoplastos, que são aqueles que vão apresentar carotenoides, mas eles não vão conter o pigmento clorofila. São aqueles pigmentos que não estão relacionados com a fotossíntese. Na verdade, eles vão estar mais relacionados à coloração dos frutos, né, dos legumes, das flores. Então, eles vão dar uma coloração mais amarela, alaranjada e vermelha.
E isso é muito importante, né? Esses pigmentos são importantes porque, por exemplo, para as flores, ajuda na atração dos agentes polinizadores, como abelhas e aves, que vão ajudar nesse processo, porque flores mais vistosas, de cores mais chamativas, tendem a atrair melhor esses agentes polinizadores. E os leucoplastos, que são plastos que não têm pigmento algum, mas eles vão sintetizar e vão armazenar substâncias como amido, proteínas e lipídios. Então, o leucoplasto, que vocês estão vendo aqui na imagem, ó, ele é mais um plasto que vai armazenar substâncias. Então, de acordo com o tipo de substância que ele vai armazenar, ele pode ser chamado de amiloplasto, oleoplasto e proteoplasto. Como o próprio nome já dá uma ideia, amiloplasto vai armazenar amido, oleoplasto óleos e proteoplastos vão armazenar proteínas. Não podemos deixar também de falar dos vacúolos. Os vacúolos, gente, são bolsas, são cavidades celulares que vão ser envolvidas por uma membrana e vão ser preenchidas por líquido. Vocês estão vendo aqui na imagem uma célula vegetal. E isso tudo aqui, ó, é um vacúolo vegetal. Ele é cheio de líquido e alguns sais, e alguns ácidos, né? Ele tem um caráter um pouco ácido. E aqui, gente, vocês estão vendo que isso é comum numa célula vegetal adulta. Então, o vacúolo, ele ocupa uma grande parte do volume da célula vegetal adulta. Nas células mais jovens, eles são menores. Então, os vacúolos vão estar presentes tanto em células animais como vegetais. Só que na célula vegetal, as principais funções vão ser o controle da quantidade de água que vai ter dentro da célula, né? O armazenamento de nutrientes, de metabólitos, de toxinas e pigmentos. E a digestão. Lembra que célula vegetal não tem lisossomo, que é aquela organela que faz a digestão intracelular? Então, dentro desse vacúolo estão contidos enzimas que vão fazer a digestão de substâncias. E aqui a gente tem também, na célula animal, algumas funções desempenhadas pelos vacúolos, mas principalmente a gente vai verificar a função deles na digestão intracelular, formando o vacúolo digestivo. Lembra que a gente comentou lá no início? Esse vacúolo digestivo vão ser aquelas bolsas que vão conter as partículas que foram englobadas por fagocitose ou pinocitose. E aqui, gente, a gente vai ter também a função de transporte de substâncias entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Então, essas são algumas das funções que o vacúolo vai desempenhar na célula animal. Lembrando também que o vacúolo também pode estar presente em protozoários. No caso aqui, a gente tem um paramécio, que é um protozoário, ó, que ele vai ter um vacúolozinho, só que esse vacúolo é chamado de vacúolo contrátil. Por quê? Porque ele vai ajudar a controlar a quantidade de água. Paramécio é um protozoário de água doce. Então, ele constantemente vai expulsando o excesso de água que vai entrando nessa célula. Então, esse trabalho é feito pelo vacúolo contrátil. E aqui em cima a gente tem uma imagenzinha, pessoal, para lembrar que dentro do vacúolo também nós podemos encontrar, a gente tem as ráfides e as drusas, que são dois tipos de cristais de oxalato de cálcio que podem se formar dentro das células dos vegetais, que é como se fossem uns cristais pontiagudos, né? As ráfides. As drusas é que não estão representadas aqui, mas elas já têm mais um formato arredondado. Então, qual é o problema dessas estruturas? Elas estão presentes, por exemplo, na planta Comigo Ninguém Pode, que é assim conhecida por ser venenosa, por ser perigosa. Por quê? Imagine, ao ser ingerida por uma criança ou um animal, essas ráfides, gente, elas vão cortando, né? Vão danificando as mucosas intestinais, por exemplo, as vias que dão acesso ao sistema digestório. Então, isso vai causando um processo alérgico, isso vai causando uma infecção. E aí, existem até relatos de morte por conta da ingestão dessa plantinha aqui, tá? Então, muito cuidado.
E por fim, vamos falar do citoesqueleto, né? O citoesqueleto que eu mencionei no início, ele vai ser, nas células eucarióticas, constituídos principalmente de 3 tipos de estruturas. Os microtúbulos, os filamentos de actina e os filamentos intermediários. Eles estão representados aqui na imagem abaixo. Como eu bem falei para vocês no início, o citoesqueleto vai formar uma rede de filamentos longos, né, feitos de proteína. E as principais funções incluem o quê? A sustentação da célula, a manutenção da forma dessa célula, o movimento, que a gente chama de movimento ameboide, né? A formação de cílios e flagelos, a formação do fuso mitótico e o movimento de organelas e vesículas no interior da célula. Então, vocês estão vendo, gente, que esses filamentos aqui, essas estruturas, vão desempenhar importantes funções para a manutenção da forma da célula, também relacionadas ao movimento e na formação de cílios e flagelos. No caso dos cílios e dos flagelos, são estruturas de locomoção, né? Então, eles são projeções do citoplasma que vão ter como principal função a movimentação dessas células ou a movimentação de substâncias que estão perto dessas células. Aqui nós temos na imagem representados os cílios que estão presentes no epitélio da tuba uterina, né, feminina, onde a gente vai perceber a presença dos cílios que vão ajudar na movimentação dos ovócitos, né, que depois vão ser conduzidos até o útero. E aqui nós temos um exemplo do flagelo, tanto em um protozoário flagelado, né, como também no espermatozoide. Então, em células animais, a gente só vai identificar a presença de flagelo nos espermatozoides. No mais é isso, a nossa aula encerra por aqui. Espero que todos estudem o capítulo 6, deem uma lida no material. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um abraço para todos e até a próxima.